Você clicou nesse vídeo por um motivo maior do que parece. Talvez você nem saiba explicar, mas alguma parte de você cansou de fingir que está tudo bem. Cansou de sorrir por fora, enquanto por dentro sente que algo está fora do lugar. E essa sensação não surge de repente. Ela aparece em silêncio, toda vez que você ignora o que sente, toda vez que diz sim quando queria dizer não. Toda vez que se encaixa para não incomodar. E de pouco em pouco, você se desconecta. Vai se perdendo nos papéis, nos compromissos, nas vozes dos outros, até olhar no espelho e se perguntar: quando foi que eu parei de ser eu? A verdade é que muita gente vive no piloto automático. Segue uma rotina que não escolheu, repete ideias que nunca questionou, obedece padrões que só servem para manter tudo igual. E aí, com o tempo, o que era leve vira peso, o que era sonho vira cobrança, e o que era vida vira apenas sobrevivência. Só que existe um limite, um ponto onde até a mentira que você conta para si mesmo começa a doer. E quando chega esse momento, só tem dois caminhos. Ou você acorda ou continua afundando, sorrindo por fora, vazio por dentro. Esse vídeo não é sobre fórmulas fáceis nem frases prontas. É sobre verdades que ninguém te contou. Algumas vão te incomodar, outras podem mudar sua forma de ver tudo. Mas todas têm uma missão: te mostrar o que está te impedindo de viver de verdade. Então, se alguma parte de você ainda quer se reencontrar, vem comigo até o fim. Se você sente que precisa ouvir isso, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda o conteúdo a alcançar quem também precisa acordar. Desde pequeno, você aprendeu a seguir ordens. Levanta a mão, fica quieto, repete a resposta certa e com o tempo, isso vira hábito. Você se adapta para agradar, para ser aprovado, para não ser chamado de rebelde. Mas o que ninguém te contou é que esse processo não forma um pensador. Ele forma um repetidor, um especialista em decorar verdades dos outros e calar a própria. O problema é que uma mente que só sabe obedecer nunca aprende a questionar. E sem questionar, você não vive. Você interpreta um papel escrito por alguém que nunca te conheceu. O mundo te recompensa por se encaixar, por repetir sem pensar, por seguir a receita e nunca perguntar se aquele prato era mesmo o que você queria comer. Você tira notas boas, consegue um emprego, talvez até ouça parabéns, mas lá no fundo, algo sempre parece errado. E esse vazio não é um defeito seu, é um alarme, um sinal de que você trocou sua identidade por aceitação, que você se tornou o reflexo do que esperavam de você e não do que você realmente é. Pensar por si mesmo é perigoso, dá medo, porque significa enfrentar o desconforto de perceber que muito do que você acredita talvez nem seja seu. Mas é justamente aí que começa a liberdade. Quando você para de repetir e começa a escutar a própria consciência. Quando você tem coragem de perguntar: isso é verdade para mim ou só me ensinaram que era? A maioria das pessoas só percebe isso quando já está presa em uma vida que nunca escolheu. Quando já construiu tudo sobre uma base que nunca questionou. Mas se você está ouvindo isso agora, ainda dá tempo de mudar a pergunta. Ao invés de "o que esperam de mim?", comece a perguntar: o que eu realmente penso sobre isso? Essa simples troca de perspectiva pode ser o primeiro passo para recuperar o que é seu. Existe uma ilusão confortável em pensar que todo mundo quer a verdade. Mas a verdade real, nua, crua e sem maquiagem, essa ninguém quer. Porque a verdade machuca. Ela desmonta fantasias, expõe medos, quebra narrativas. Ela não tem compromisso com o que você sente, só com o que é. E por isso, a maioria das pessoas foge dela. Preferem um mundo previsível, mesmo que falso, a um mundo verdadeiro que as tire da zona de conforto. Se você mostrar a verdade para alguém que ainda vive da ilusão, não espere gratidão. Espere resistência.
As pessoas não querem ser despertadas, querem ser protegidas, preferem ouvir que está tudo bem, mesmo quando não está. E é aí que surge o problema. Quanto mais você alimenta mentiras para manter a paz, mais distante você fica da sua própria realidade. O conforto é um vício silencioso. Ele te embala, te adormece e faz parecer que não há nada de errado. Mas por trás do conforto constante, quase sempre existe uma vida que parou de crescer, uma mente que parou de questionar e um espírito que parou de evoluir. Nietzsche dizia que a maioria só percebe a verdade quando ela já derrubou tudo que era falso. Quando o chão se rompe, o relacionamento desaba, a máscara cai. Mas até lá, muitos preferem o anestésico da negação ao choque da lucidez. A verdade é impopular porque exige coragem. Ela te obriga a abrir mão do que é fácil e começar a encarar o que é necessário. Por isso, se você quer viver uma vida real, não uma encenação, precisa se acostumar com o incômodo. Precisa aceitar que às vezes você vai parecer estranho, duro ou até arrogante, simplesmente por se recusar a viver uma mentira. Quem quer viver de verdade precisa ter disposição para decepcionar quem só ama versões falsas de você. E precisa entender que a dor da verdade dói uma vez. A dor da mentira dói o tempo todo. A maioria das pessoas encara a dor como um inimigo, algo a ser evitado, anestesiado, ignorado. Mas e se for justamente o contrário? E se a dor for um sinal, um mapa, um espelho? Nietzsche via o sofrimento como uma ferramenta brutal, mas necessária. Não porque ele romantizava a dor, mas porque ele entendeu que o sofrimento revela o que está escondido. Aquilo que você nega, aquilo que você reprime, aquilo que você varre para debaixo do tapete da consciência. Tudo isso aparece quando a dor bate. Você já parou para pensar no que realmente te machuca? Naquilo que faz seu estômago virar, sua mente se sabotar, sua voz calar? Essas reações não surgem por acaso. Elas apontam diretamente para os pontos que você mais evita olhar. O medo que você tem de ser abandonado, a raiva que você engole para manter a pose, a insegurança que te impede de tentar de novo, tudo isso é dor acumulada. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela se fortalece. A dor é teimosa. Ela não desaparece porque você a esconde. Ela apenas se camufla em vícios, em distrações, em padrões que se repetem. Mas ela sempre volta. Mais forte, mais insistente, mais desesperada para ser ouvida. A verdadeira transformação começa quando, em vez de fugir da dor, você encara ela de frente. Quando, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, você pergunta, o que isso está tentando me mostrar? É nesse momento que algo muda. Você para de se ver como vítima e começa a agir como alguém que escolhe crescer. Porque a dor não vem para te destruir, ela vem para te revelar. E se você tiver coragem de escutá-la, ela pode ser a chave para uma versão de você que você nem sabia que existia. Existe algo sedutor em fazer parte do grupo. É reconfortante saber que você está do lado da maioria, que suas ideias batem com o que todos pensam, que seu comportamento é aceito, validado, até elogiado. Mas esse conforto tem um preço. E Nietzsche enxergava isso com clareza. O grupo não pensa, ele repete, não questiona, ele reage. E quanto maior o grupo, maior o volume. Mas o volume nunca foi sinal de sabedoria. A multidão te dá um lugar para pertencer, mas cobra a sua identidade como entrada. Aos poucos, você vai silenciando suas dúvidas para não incomodar. Vai concordando com o que não acredita, rindo do que não tem graça, se vestindo, falando e sonhando como todo mundo. E quando você percebe, já não sabe mais se suas escolhas foram mesmo suas. Você só seguiu o fluxo. E o fluxo, quase sempre, leva para o mesmo lugar: mediocridade. O mais trágico é que a maioria das pessoas só descobre isso tarde demais.
quando já construíram relacionamentos, carreiras e hábitos com base na validação de pessoas que estavam tão perdidas quanto elas, que nunca buscaram a verdade, só aceitação, que nunca tiveram coragem de viver por algo, apenas medo de viver sozinhas. A multidão é barulhenta, mas vazia. Ela te aplaude quando você é previsível e te cancela quando você começa a mudar. Mas se você quiser viver uma vida real, uma que seja verdadeiramente sua, vai ter que decepcionar essa multidão. Vai ter que sustentar o silêncio do não, o desconforto de ser diferente e a solidão de quem escolhe pensar por conta própria. E é aí que mora o poder. Porque a voz que mais importa nunca foi a do grupo, é a sua. Mas só quando você parar de gritar com o mundo e começar a escutar a si mesmo, é que ela vai finalmente ser ouvida. Você provavelmente cresceu ouvindo que precisa ser uma boa pessoa, que ser gentil, compreensivo e educado é o caminho certo. E sim, gentileza é uma virtude. Mas Nietzsche fazia um alerta que pouca gente quer escutar. Gentileza sem força não é virtude, é fragilidade. E acredite, o mundo percebe. Porque enquanto você estende a mão, existem pessoas prontas para puxar seu braço inteiro. Enquanto você cede por empatia, tem quem veja isso como fraqueza e aproveite a abertura para te explorar. A verdade é que ser bom não significa ser ingênuo. Não significa deixar que te passem para trás, que te silenciem, que te descartem. Porque quando sua bondade vem sem limites, ela vira submissão. E submissão não é paz, é silêncio imposto. Você começa a engolir o que sente, a dizer sim quando quer dizer não, a ser compreensivo com quem nunca teve intenção de te entender. E com o tempo, vai perdendo o respeito dos outros. E o pior, o seu. Nietzsche acreditava que só a bondade acompanhada de força é verdadeira. Porque só quem tem coragem de impor limites pode amar sem se perder. Só quem sabe dizer basta pode proteger o que constrói. E só quem não tem medo de desagradar consegue de fato mudar algo ao seu redor. O resto é passividade disfarçada de virtude. Se você sente que as pessoas abusam da sua boa vontade, talvez não seja porque você é bom demais, mas porque ainda não aprendeu a ser firme. Gentileza não deve vir do medo de conflito, mas da escolha consciente de agir com humanidade, sem abrir mão da sua dignidade. O mundo precisa de pessoas boas, sim, mas acima de tudo, precisa de pessoas boas que não aceitam ser pisadas. Você já se pegou esperando o momento certo para começar algo importante? Um dia mais tranquilo, uma onda de motivação, talvez até aquela frase impactante que vai te empurrar para frente? A maioria das pessoas vive assim, paradas, esperando um impulso mágico que nunca vem. E quando vem, dura pouco. Nietzsche via isso com clareza. A pessoa que depende de motivação para agir já entregou o próprio controle. Motivação é volátil. Ela aparece quando tudo está favorável, mas some quando as coisas apertam. Já a disciplina, essa é feita de outro material. Ela nasce quando você age, não porque está empolgado, mas porque sabe que aquilo importa. Disciplina é quando você mantém o que prometeu, mesmo nos dias em que a vontade grita para desistir. Não porque é fácil, mas porque é quem você escolheu ser. Você escova os dentes todo dia, certo? Não porque está inspirado, mas porque é o certo a se fazer. Então, por que você trata seus sonhos com menos compromisso do que trata sua higiene? A resposta é simples. Você ainda não entendeu que cada vez que você falha com a própria palavra, o maior dano não está na tarefa não feita, está no respeito que você perde por si mesmo. Nietzsche acreditava que disciplina não era castigo, era identidade. Que o ato de agir, mesmo quando tudo em você quer parar, é um dos gestos mais profundos de integridade.
Porque mostra que você não é refém do momento, nem da emoção, nem da preguiça. Mostra que você está construindo algo maior e que você leva isso a sério. Enquanto muitos ainda acham que têm um problema de foco ou de motivação, o que eles realmente têm é uma crise de compromisso com a própria essência. Disciplina não é sobre fazer muito, é sobre não desistir de si mesmo. E isso muda tudo. Todo mundo adora a ideia de ver você melhorar, desde que essa melhora não ameace ninguém. Desde que você continue cabendo no papel que te deram. Desde que o seu crescimento não jogue luz sobre as estagnações dos outros. Mas quando você começa a mudar de verdade, a pensar diferente, a se posicionar, a dizer não, onde antes dizia sim, algo estranho acontece. O apoio vira silêncio. Ou pior, vira crítica disfarçada de preocupação. Nietzsche dizia que as pessoas não querem te ver fracassar, mas também não querem te ver ultrapassá-las. Porque o seu crescimento, mesmo que silencioso, escancara as desculpas que elas contaram para si mesmas por anos. Você se transforma e, sem querer, obriga os outros a olharem para onde estão parados. E isso incomoda. É por isso que, às vezes, quando você começa a se colocar em primeiro lugar, alguns vão te chamar de egoísta. Quando você começa a dizer o que pensa, vão dizer que você mudou. E quando você começa a cuidar da sua vida, vão te acusar de se afastar. Mas preste atenção. Quem te ama de verdade celebra sua evolução, mesmo que isso signifique perder o controle sobre você. Relacionamentos que só funcionam quando você é pequeno não são relacionamentos, são prisões. E crescer, muitas vezes, significa deixar para trás pessoas que só sabiam amar a sua versão mais limitada. A versão que não dizia não, que fazia de tudo para ser aceita, que aceitava migalhas emocionais só para não ficar sozinha. Você vai perder algumas pessoas no caminho, mas vai ganhar algo muito maior, sua integridade. E vai perceber que para viver uma vida que vale a pena, é preciso sim desapontar algumas expectativas, especialmente aquelas que nunca foram suas. Você já sentiu raiva e tentou esconder? Já teve inveja e fingiu que não sentiu? Já reprimiu o que pensa só para manter a pose de maduro? A maioria das pessoas faz isso e acredita que está fazendo o certo. Afinal, ser uma boa pessoa parece significar não sentir nada feio, não expressar nada pesado, não incomodar ninguém. Mas Nietzsche via isso como uma das maiores armadilhas da mente. Porque tudo aquilo que você enterra em silêncio, um dia volta. E volta mais forte. A raiva que você não entende vira explosão em quem não merece. O desejo que você nega vira sabotagem. A dor que você ignora vira adoecimento. Aquilo que você chama de superação, às vezes é só repressão disfarçada. E enquanto você finge que está tudo certo, o seu lado sombrio vai tomando as rédeas por trás da cortina. Ele decide por você, reage por você, se expressa nas entrelinhas do que você faz. E você nem percebe. Nietzsche, junto com pensadores como Jung, sabia que ignorar a própria sombra não a faz desaparecer, faz ela crescer escondida. E quando finalmente aparece, ela destrói. Destrói relações, oportunidades, confiança e até a própria identidade. Mas quando você olha para ela, encara, entende, dá nome, algo muda. Aquilo que antes te sabotava vira poder, porque quem conhece sua sombra não é controlado por ela. Reprimir é fácil. Integrar exige coragem. Significa aceitar que você não é só luz, que existe ódio, medo, egoísmo e desejo aí dentro. E que tudo isso pode ser usado como combustível, se for reconhecido. O perigo não está em sentir, está em fingir que não sente. Porque um monstro escondido no escuro sempre assusta mais do que um que você já conhece bem. À primeira vista, ser alguém que agrada parece uma qualidade. Você se torna a pessoa que todos gostam, que evita conflitos, que está sempre disponível. Mas existe uma armadilha escondida nesse comportamento.
Quando o foco é agradar a todos, você inevitavelmente começa a se apagar. E o mais perigoso, isso acontece aos poucos. Você começa mudando uma opinião para evitar uma discussão. Depois, abre mão de um limite. Em seguida, diz sim para algo que detesta. E quando percebe, sua identidade já está diluída nas expectativas dos outros. Nietzsche via esse comportamento como um tipo de prisão emocional. Porque, quando você se molda para ser aceito, deixa de ser visto pelo que é e passa a ser tratado pelo que aparenta. Você cria uma versão socialmente confortável de si mesmo, mas que não é real. E com o tempo, isso cobra um preço altíssimo, a perda da clareza. Você começa a se perguntar o tempo todo se o que está fazendo é certo, se o que falou foi bom, se vão gostar do que você escolheu. A dúvida se instala, a ansiedade cresce, a autoconfiança some. Ser verdadeiro não é sobre sair magoando todo mundo ou impondo sua vontade o tempo todo. É sobre ter coragem de priorizar a própria consciência, mesmo que isso incomode alguém. É sobre entender que decepcionar os outros faz parte do caminho de não se decepcionar com você mesmo. É aceitar que sim, você vai perder algumas conexões, mas o que sobra é muito mais valioso. Paz mental, presença, coerência. A vida fica leve quando você para de viver para agradar, porque nesse momento você volta a ser inteiro. As suas escolhas deixam de ser feitas para evitar rejeição e passam a ser feitas para honrar quem você realmente é. E quando você vive assim, até quem se afasta te faz um favor. Porque se alguém só gostava de você quando você se traía, esse alguém nunca gostou de verdade. Você seguiu o roteiro, fez o que mandaram, estudou, conseguiu um trabalho, manteve os relacionamentos estáveis, evitou confusão, pagou as contas e um dia, depois de tudo isso, sentou em silêncio e se perguntou: por que ainda parece que falta algo? Essa é uma das dores mais difíceis de explicar, o vazio de quem fez tudo certo. Nietzsche falava desse sentimento como uma consequência natural de viver pelos olhos dos outros. Você cumpre as regras, mas nunca se pergunta se essas regras eram realmente suas. A sociedade ensina um modelo de vida que parece infalível. Siga os passos, colha os frutos. Mas não diz que esses frutos muitas vezes não têm gosto, porque a estrutura foi feita para funcionar no coletivo, não no individual. E quando você tenta preencher um vazio existencial com checklists sociais, tudo que você ganha é uma sensação de que está interpretando um personagem em um roteiro que não escreveu. O problema não é ter um bom emprego, uma família ou estabilidade. O problema é usar isso como resposta para perguntas que são mais profundas. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? O que me move de verdade? Se você nunca parou para olhar para dentro, tudo que construiu por fora vira cenário. Bonito aos olhos dos outros, mas sem alma para você. Nietzsche acreditava que a única forma de escapar desse vazio era trocar a pergunta. Em vez de "o que devo fazer agora?", começar a se perguntar: o que é verdadeiro para mim? Porque não é mais esforço que vai te preencher, é mais verdade. Não é reconhecimento externo, é conexão interna. E enquanto você seguir tentando encontrar sentido apenas fora de si, esse buraco no peito vai continuar gritando. O seu maior trabalho talvez não seja construir mais, mas desmontar o que foi feito para agradar e reconstruir o que faz sentido para você. E esse trabalho é difícil, mas é o único capaz de te devolver o que foi perdido: autenticidade. Você chegou até aqui porque alguma parte de você não aguenta mais viver dormindo, não quer mais acordar tarde demais. E talvez esse vídeo tenha cutucado feridas antigas, tenha revelado verdades que você tentou evitar, ou tenha deixado claro o que você já sentia, que do jeito que está, não dá mais. E isso, por mais desconfortável que pareça, é um bom sinal.
porque só quem sente o incômodo da mentira está pronto para começar a viver a própria verdade. Nietzsche nunca escreveu para ser simpático. Ele não estava interessado em agradar. Ele queria despertar. Ele entendia que a verdade não vem com palavras bonitas, mas com impacto, que a consciência não nasce do conforto, mas da ruptura. E cada uma dessas verdades que você ouviu aqui não é uma sentença, é uma chance, uma bifurcação. Você pode escolher continuar se traindo em nome da paz, ou começar a se reencontrar em nome da vida. E sim, esse caminho é mais solitário. Sim, ele dói, mas ele é seu. A maioria das pessoas só muda quando o mundo desaba. Quando o relacionamento termina, a saúde falha, o arrependimento grita. Mas você não precisa esperar por isso. Você pode começar agora, questionando, negando o que não serve mais, abrindo mão do que te impede de crescer. E mais importante, escutando aquela voz interna que você aprendeu a calar. Você não está atrasado, você não está quebrado, você está apenas no momento exato em que a mentira começa a ceder espaço para a verdade. E essa é uma das sensações mais assustadoras e libertadoras que alguém pode sentir. Se esse vídeo te sacudiu de alguma forma, comenta aqui embaixo qual verdade mais te confrontou. E se você quer continuar ouvindo o que ninguém tem coragem de dizer, se inscreve no canal e deixa seu like. Aqui a gente não vive de frases feitas, a gente vive de acordar.